Olá, bem-vindas e bem-vindos à unidade 4. Nessa unidade, vamos conversar sobre os verbos, tão fundamentais para as produções textuais, também de maneira geral. Lembramos que na unidade 2, observamos as funções dos pronomes. Na unidade 3, conversamos sobre as estruturas sintáticas desses pronomes. E na unidade 4, vamos falar de definição e função gramatical das estruturas verbais. Lembrando que os verbos são classes de palavras variáveis em número e pessoa. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. No ensino fundamental 1, verificamos 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. No ensino fundamental 2, temos a divisão em 8 tempos verbais, com os 4 pretéritos. Nosso objeto de estudo são os verbos, mas em seu uso, ou seja, como utilizamos as estruturas verbais. Os verbos de início têm uma classificação, uma definição. Quando falamos em definição e classificação, é exatamente isso. Como já disse, verbos são classes de palavras variáveis. Utilizamos e observamos os verbos quanto à sua classificação. Verbos regulares. Temos como verbos regulares aqueles que não alteram o radical. Por exemplo, o verbo cantar, o verbo vender e o verbo partir. Se colocarmos esses mesmos verbos no passado, no presente e no futuro, na primeira, na segunda e na terceira pessoa, em diversos modos verbais, tais como indicativo, imperativo e subjuntivo. Caso não ocorra a alteração na primeira parte, que chamamos de radical do verbo, no processo de conjugação, chamamos de verbos regulares. Verbos irregulares. Nesse mesmo processo, temos os verbos irregulares, isto é, conjugando ou pensando em primeira, segunda e terceira pessoas, já que existe uma transformação parcial ou completa desse verbo. Por exemplo, o verbo ser. Pensamos na primeira pessoa, eu sou, e na segunda, tu és. Vejam que já mudou, teve a transformação completa nesse caso do verbo. E por isso os chamamos e classificamos como verbos irregulares. Mas e a função dos verbos? Quando falamos dos verbos, quanto à sua função, verificamos 2 funções básicas. Alguns verbos possuem a função de articulação, isto é, precisam se mover, articular-se com outros elementos, com outras estruturas, com outras funções. E também existem os verbos de ligação. Quando falamos em verbos de articulação, são aqueles que expressam ações. Vejam que na própria definição gramatical falamos assim: verbos, palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. Mas no que se engloba essa definição? São verbos de articulação, isto é, precisam de um contexto, de elementos para estabelecer um sentido. Já os verbos de ligação são os verbos que não servem ou não possuem esse sentido de complementos. Não precisam desses elementos para ter sentido. Verbos de ligação são apenas para estabelecer, como a própria palavra diz, a ligação entre o sujeito e as suas qualidades ou as suas informações. Lembramos, verbos de ligação: ser, estar, ficar, e alguns outros que observaremos a seguir. Por exemplo, estudamos os verbos de ligação: ser, estar, ficar, permanecer. Esses verbos vão indicar quem é o sujeito e qual a qualidade, qual o complemento ou a característica desse sujeito. Observando um pouco mais quanto à sua função gramatical e não só a definição, temos basicamente os 2 verbos. Verbos de articulação, que são aqueles que expressam ações, diversas ações, e a subdivisão também. Verbos de ligação,
que estabelecem a ligação do sujeito com a sua qualidade ou com a sua informação que se tem a seguir. Quando pensamos nessa divisão, podemos estabelecer outros elementos a partir disso. Mas como usamos esses verbos, sejam eles de articulação ou de ligação? De primeiro, os verbos de ligação, que são utilizados da maneira mais recorrente nas produções textuais, pois os utilizamos para ligar as ideias, os contextos que utilizamos em nossas produções. Já os verbos de articulação precisam de um pouquinho mais, precisam do apoio de outros elementos, por exemplo, das preposições. Não há como falar em verbos sem lembrar das preposições. E é o que iremos fazer com o passar das unidades. Temos as duas funções dos verbos, mas e sua classificação? Vamos deixar para resgatar como memória, com um exercício bem rápido, mas as funções gramaticais nesse processo aqui é que são importantes. Temos o quadro de funções gramaticais desses verbos. Por exemplo, ao falarmos em verbos de articulação, lembramos que são verbos que expressam ações. Mas essas ações, como podem ser? Podem ser ações voluntárias, alguém praticando, ou ações involuntárias, por exemplo, fenômenos da natureza. Verificamos. Choveu ontem? Quem praticou? Ninguém? Apenas ocorreu. Eu estudei para a prova. Quem praticou? Eu? Temos ações voluntárias e involuntárias. Esta definição de ações voluntárias e involuntárias que estudamos e classificamos dentro de um estudo específico da língua portuguesa, com as estruturas dos verbos e os seus complementos, temos como verbos de articulação. Alguns materiais, alguns estudos classificam esses verbos como transitividade verbal. Outros chamam de predicação verbal. E ainda tem um terceiro, muito recorrente, que fala em regência verbal. A regência verbal, ou predicação, ou transitividade, analisa-se dentro de 4 estruturas. Falamos com os verbos de articulação e olhamos a função, ou seja, que tipo de complemento ou de função está exercendo. Temos as 4 funções dentro da transitividade verbal. Verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e quando temos os dois ao mesmo tempo, verbos transitivos diretos e indiretos. Os verbos de articulação precisam exatamente articular entre os elementos de uma oração, entre os elementos de um período. Esses verbos necessitam de certos complementos, resgatando a ideia dos pronomes átonos que falamos em complementos verbais. A diferença dessas nomenclaturas parte do estudo dos complementos e de relembrarmos também as preposições. Quando falamos em transitividade, lembrem-se, transitividade, predicação e regência. Prestem atenção que os 3 nomes significam a mesma coisa, indicam que verbos precisam se ligar, precisam se articular entre os elementos que temos. Os verbos intransitivos são aqueles que necessariamente não precisam de um complemento, ou precisam de algo junto a ele. Daí vem a ideia de algo junto ao verbo, o estudo em que se analisa o adjunto adverbial. Por exemplo, choveu ontem. Se eu falo e se temos o verbo choveu, vejam, na própria estrutura verbal já tem o sentido completo. Esse ontem é um acessório para esse verbo. Sobre as diferenças dos verbos transitivos diretos e indiretos. Quando falamos em verbos transitivos, observamos a ideia de trânsito, algo que se move, algo que se mexe ou algo que se liga. Quando falamos de verbos transitivos, são verbos que necessitam de complementos para dar a ideia completa de um sentido mínimo, ou seja, falta alguma coisa. Quanto aos verbos transitivos diretos, são aqueles que precisam de complemento, e este complemento é o que vem para dar ideia para este verbo. Nunca tem uma preposição. Temos o verbo ler, por exemplo. Eu li o livro.
Quando falamos eu li o livro, a primeira parte ou a primeira ideia pode passar uma ideia completa. Eu estou falando para vocês, eu li. Mas o verbo tem sentido? Tem. No exemplo do verbo ler ou li, aqui no exemplo falta algum elemento para completá-lo, que é o livro. Quando temos esse complemento, o livro, esse o é um artigo e esse livro é um substantivo, servindo para completar o verbo sem o uso de uma preposição. Diferente de quando falamos de verbos transitivos indiretos, verbos que vão precisar de complementos com o auxílio de uma preposição. Falamos de verbos, mas agora precisamos lembrar outra classe de palavras, que já ressaltei, as preposições. Lembrando, verbos transitivos são aqueles que precisam se mover, transitar entre os elementos. Mas para podermos classificar como indiretos, temos que encontrar uma preposição na ligação entre o verbo e a palavra. Lembrem-se, preposições ligam apenas palavras. Por exemplo, o verbo precisar. Nós precisamos de auxílio. Se falarmos nós precisamos, será que tem uma ideia completa? Possui uma ideia, mas precisamos do quê? Falta algum elemento, alguma parte. Esse do quê de auxílio tem a preposição de, entre outras várias, dependendo dos verbos que utilizarmos. Outras preposições podem estar aqui. Então, temos assim os verbos transitivos indiretos. E agora, os verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, que são aqueles que precisam de dois complementos. Então, pode surgir a dúvida, mas se eu escrevo o verbo transitivo indireto com apenas um complemento, está certo? Está certo. Se eu coloco outro complemento, está correto. Sim. E se eu coloco os dois, está certo? Também está. Um exemplo, o verbo enviar. Eu enviei a carta à minha mãe. Eu tenho a carta e a minha mãe. Trocando esses dois complementos, o verbo enviar, temos quem envia algo, alguma coisa, direto. Esse para alguém ou a alguém indireto. Verifica-se o verbo com dois complementos. Agora, se escrevo, eu enviei a carta. Sim, está certo. Eu posso escrever enviei a minha mãe ou para minha mãe. Podemos falar separadamente? Correto, podemos sim. Agora, se eu coloco os dois ao mesmo tempo, eu enviei a carta para minha mãe ou eu enviei a carta à minha mãe, está correto, porque alguns verbos são classificados como transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. O estudo da transitividade será foco da próxima unidade, sendo fundamental a análise entre o verbo e o complemento para falarmos em regência verbal. Reafirmando, a transitividade verbal indica a articulação dos verbos, pensando sua função sintática. E agora, os verbos de ligação. Os verbos de ligação não expressam ação, apenas estabelecem uma ligação entre os termos. São estes: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, não no sentido de caminhar, e sim no sentido de estar. Continuar, tornar, viver e virar, no sentido de tornar-se. Estes verbos, quando forem seguidos de palavras que expressem características, qualidades e informações a respeito de alguém, são classificados como verbos de ligação. Quando tiverem elementos que estabeleçam apenas uma modificação a esse verbo, são classificados como verbos transitivos de articulação. Por exemplo, o verbo andar. Ele anda triste. Essa formação, ele anda triste, veja que temos o sujeito, ele, pronome pessoal do caso reto, o verbo anda e o adjetivo ou a característica depois. Este anda, ou este verbo andar, funcionando unicamente como verbo de ligação, ligando uma qualidade ao sujeito. Mas, quando alteramos, ele anda rápido,
Vejam que esse rápido não é uma característica ou uma qualidade para ele, é o modo como esta ação está sendo expressa. Então, temos uma mudança do verbo andar, ligando uma qualidade ao sujeito, ou o verbo andar quanto ao seu modo, quanto ao seu jeito. Temos aqui uma diferença. Percebam os exemplos. Ele anda triste, ele anda alegre, ele anda feliz. Alegre, triste e feliz são qualidades desse sujeito, verbos de ligação. Ele anda rápido, ele anda muito. Vejam que o rápido, o muito, são estruturas, uma de intensidade e uma de modo. São advérbios que modificam a estrutura verbal. Modificou o verbo? Temos como verbos transitivos e advérbios, ou seja, modificou ou caracterizou o sujeito. É importante observar a função, isto é, para que serve, não apenas sua nomenclatura. Nos exercícios poderemos exercitar mais sobre os verbos de articulação, verbo transitivo, que expressa ação, e verbo de ligação, que apenas estabelece uma relação de igualdade, uma relação de característica ou qualidade para nosso sujeito. Bons exercícios e até a próxima!